Bom dia, queridos. Graça e paz. Manhã do dia 18 de fevereiro de 2026. Você que nos acompanha desde as 6 da manhã através da nossa Rádio Conexão Viva, a rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Agora também você passa a nos acompanhar através da nossa rede social, o Facebook, e também no nosso canal Conectado ao Sagrado. Deus abençoe, graça e paz. E é esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra, que agora nós estaremos falando a Ele nesse momento. Eu aqui no nosso estúdio, você onde você estiver, entre nessa mesma frequência com fé em Deus, através do Espírito Santo, e que se conecte a Ele. E lembre-se que Jesus é o único caminho, Ele é a vida, ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai se não for através dele. Creia no sacrifício de Cristo para a remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Esse é o caminho. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. E é esse Deus glorioso agora que, em nome de Jesus, nós estaremos falando a Ele, orando a Ele. Amém, queridos? Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado pelo descanso da noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos. Obrigado pela família que temos. Obrigado pela comida sobre a mesa. Grandioso Deus, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ó Deus, em tuas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, dos meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em tuas mãos como criatura nas mãos do Criador. Ó Deus, abençoa-nos com a tua presença, tornando os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos em nome de Jesus. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, todo espírito de engano, de vício, de prostituição, todo espírito de divisão, de inveja, de raiva, de rancor, de mágoa, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Hoje eu quero trazer um assunto bem interessante para nós, que é sobre os irmãos de Davi, que nos traz lições de conflito, reconhecimento e unidade. O texto que nós tomaremos como base está ali no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, e no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 28 ao 30. Então nós vamos explorar a história dos irmãos de Davi, que é um tema que nos ensina sobre conflitos familiares e também a busca pelo reconhecimento e a importância da unidade em família. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações desafiadoras em nossas famílias e a história de Davi e seus irmãos nos oferece lições valiosíssimas nesse sentido. O contexto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 ao 13, aqui, narra a transição do governo dos juízes para a monarquia de Israel. Ou seja, Deus rejeita Saul como rei e envia o profeta Samuel para ungir um novo rei. E Samuel vai à casa de Jessé, o pai de Davi, em Belém. E ao chegar, Samuel vê Eliabe, que é o primogênito, o maior, mais forte, mais belo, e pensa que ele é o escolhido, porque ele usou como exemplo de Saul. Saul foi escolhido por Deus conforme a visão que os homens tinham que deveria ser um rei. Deus fez a vontade dos homens. Deus não fez a vontade dele ali ungindo Saul. Tanto é que Deus falou para Samuel, olha, eles não rejeitaram a ti, rejeitaram a mim. Então Deus deu um rei conforme a vontade dos homens. Agora Deus está ungindo o rei conforme a vontade dele próprio. Né? Então, Samuel, quando vê Eliabe, ele pensa certamente é ele. Mas Deus revela que não é. Então o Senhor não vê como o homem vê. Então Deus olha para o coração. 1 Samuel 16, 7. Então todos os irmãos de Davi foram apresentados, mas Deus escolheu o menor. E Deus escolheu Davi na frente de todos os outros. Todos os irmãos de Davi, juntamente com seu pai Jessé, viram quando Samuel ungiu Davi como rei. Com certeza isso despertou muita inveja, muita raiva, rancor em família, porque esperava-se normalmente que o primogênito herdasse sempre a melhor parte.
Mas ali Davi foi ungido rei na frente de todos os outros. Então, essa hostilidade, né, que foi gerada ali entre eles, revela tensões familiares e como o reconhecimento pode gerar ciúmes e rivalidade. Mas Davi, ele responde com humildade e determinação. Davi reconhece o seu papel e a sua fé diante de Deus. E Davi, no fundo, sabia que não tinha chegado ainda a hora. Mas aí, esses conflitos nos ensinam muita coisa, né? Então, o ápice da questão está em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 28 ao 30, que diz assim: Eliabe, irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau, você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. O interessante aqui é que Eliabe já sabia que Davi tinha sido ungido rei. Mas o ciúme era grande, sabe? Só quem já passou por isso entende. Eu passei por isso, né? Então esse famoso episódio de Davi e Golias, onde Davi é enviado pelo seu pai, né, para levar comida aos seus irmãos que estavam ali no exército de Saul. E quando Davi chegou, Davi ouve Golias desafiando o exército de Israel. E aqui, ao mesmo tempo, nós encontramos a reação de Eliabe, que se irrita com Davi e menospreza ele. Então essa hostilidade revela tensões familiares e como o reconhecimento pode gerar ciúmes e rivalidade. E é onde Davi responde com humildade e determinação. Davi reconhece o seu papel diante de Deus. Então, a primeira lição que nós temos aqui, prática, são os conflitos familiares. A história nos mostra que até mesmo em famílias ungidas e escolhidas por Deus, há conflitos. E muitas das vezes esses conflitos surgem por ciúmes, rivalidades e falta de compreensão. Então nós precisamos aprender a lidar com nossos conflitos familiares, com amor e perdão, assim como Davi fez quando ele não revidou a Eliabe, mas ele manteve o seu foco na missão. Davi poderia ter muito bem ali naquele momento dizer: olha, você sabe que Samuel me ungiu como rei. Mas Davi não foi arrogante. Davi manteve-se no seu lugar, na sua posição. Uma coisa é ser ungido, outra coisa é ser enviado. Buscar o reconhecimento é outra lição importante. Davi, ele foi escolhido por Deus, mas isso não o livrou do desprezo dos seus irmãos. Olha só. Isso quer dizer que quando Deus nos chama, precisamos estar preparados, porque na maioria das vezes a nossa própria família nos rejeita, nos despreza por conta disso. Então esteja preparado. Ou seja, em nossas vidas é comum buscarmos o reconhecimento, a validação, mas nós precisamos lembrar que o que realmente importa é o reconhecimento de Deus. É o que Malaquias diz ali no capítulo 4, versículo 2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Então Deus nos vê e nos conhece profundamente. E isso deve ser suficiente para nós. Simples assim. E o último ponto de lição prática aqui é a importância da unidade. Observe que Davi, mesmo sendo menosprezado, não deixou que isso desviasse de sua missão. E em vez de Davi se isolar, ele continuou a se importar com seus irmãos e com o bem-estar deles. Davi continuava levando alimento para os irmãos, comida, que foi o que ele foi fazer nesse episódio aqui. Ele foi levar alimento para sua família. Então, vamos usar a sociedade, né, onde o individualismo sobressai, é forte,
nós precisamos cultivar a unidade dentro de nossas famílias e também na comunidade na qual nós somos inseridos, apoiando uns aos outros, em vez de criar divisões, separações, muros. E o diabo ele usa muitas ferramentas para isso. Uma delas é a inveja. A inveja continua sendo o mal do século, criando divisões entre as pessoas, causando morte, contenda. Tem pessoas que matam por inveja. Pessoas causam mal ao próximo por inveja. E o que os irmãos de Davi tinham ali nada mais era do que inveja, porque Davi foi ungido na frente deles. Né? Então que possamos coibir esse mal da inveja fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer. Quando nós nos importamos com a nossa missão, nós abençoamos a missão do próximo. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus. Graça e paz.